Audioleitura parte 2. Continuando a leitura. Capítulo 2º. Seção 1ª. Do Diretor-Presidente. Artigo 30. Compete ao Diretor-Presidente a representação da Arcesp, o comando hierárquico sobre o pessoal e o serviço, exercendo todas as competências administrativas correspondentes, bem como a presidência das reuniões do Conselho Diretor. Parágrafo único. No caso de ausência ou impedimento do diretor-presidente, ele será substituído em suas funções pelo diretor designado na forma do artigo 25, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024. Artigo 31. Ao diretor-presidente, além do que lhe for conferido por lei ou decreto, compete coordenar a formulação do planejamento estratégico, da definição das diretrizes e metas de trabalho da Arcesp. Decidir, em caso de urgência, sobre pedidos cautelares ou de atribuição de efeito suspensivo a recursos ou a pedidos de reconsideração, submetendo a matéria para ratificação do Conselho Diretor na reunião subsequente. Coordenar a implantação do processo de planejamento estratégico e seus desdobramentos. Exercer o comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços da Arcesp. Instaurar, em face dos servidores e empregados públicos da Arcesp, procedimentos de apuração preliminar e processos disciplinares, e aplicar sanções disciplinares decorrentes da prática de infrações funcionais. Estabelecer as diretrizes para a elaboração do orçamento da Arcesp. Firmar acordos, contratos e convênios com entidades nacionais e internacionais, previamente aprovados, quando pertinente, pelo Conselho Diretor. Convocar, presidir e praticar o voto de qualidade nas reuniões do Conselho Diretor. Prover os cargos e empregos públicos na Arcesp, após autorização do Conselho Diretor. Apresentar a prestação de contas de sua gestão e o relatório anual dos trabalhos da Arcesp. Em relação às atividades administrativas da Arcesp. Item A. Administrar a Arcesp. Item B. Representar a Arcesp, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir preposto e procurador. Item C. Coordenar e supervisionar a execução de planos, programas e projetos. Compete ainda ao diretor-presidente submeter à Secretaria de Vinculação os assuntos e documentos que devam ser aprovados por outros órgãos do Poder Executivo ou pelo governador do Estado. Em relação ao sistema de administração de pessoal, exercer o previsto nos incisos 11 a 14, 16 e 18 a 26, todos do artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. Em relação aos sistemas de administração financeira e orçamentária, exercer o previsto no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. Em relação à administração de material e patrimônio. Alínea A. Decidir sobre assuntos referentes à licitação, podendo autorizar a sua abertura, dispensa ou inexigibilidade. Designar comissão julgadora ou responsável pelos processos licitatórios de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia. Homologar a licitação e adjudicar o objeto do contrato. Anular ou revogar a licitação ou decidir sobre os recursos. Autorizar a substituição, a liberação e a restituição de garantia. Autorizar a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo. Designar os gestores e fiscais do contrato. Aplicar penalidades. E autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato. Alínea B. Autorizar o recebimento de doações de bens móveis. A transferência de bens móveis. A baixa de bens móveis. E a locação de imóveis. E, ainda, na linha C, decidir sobre a utilização de bens próprios da Arcesp. Continuando as competências do diretor-presidente. Em relação ao sistema de administração dos transportes internos motorizados, exercer o previsto no artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. Autorizar a participação dos empregados públicos da Arcesp em seminários e congressos, nos casos em que houver custo para a Arcesp. Praticar todos os demais atos necessários ao bom funcionamento da Arcesp. Parágrafo único. Poderão ser delegadas pelo diretor-presidente as competências previstas nos incisos 6º, 10 e 14 do caput. Seção 2ª. Da Assessoria Especial do Gabinete. Artigo 32. Compete à Assessoria Especial do Gabinete coordenar as atividades administrativas do diretor-presidente. Assistir o diretor-presidente em suas atividades e no preparo e despacho de votos e expedientes. Receber e instruir os processos que tenham sido distribuídos à relatoria do diretor-presidente, e adotar as medidas ao seu alcance para viabilizar a conclusão dos temas e projetos de relevância para a Arcesp cujo acompanhamento tenha sido atribuído ao diretor-presidente. Coordenar as medidas preparatórias às atividades de representação institucional da Arcesp pelo diretor-presidente. E exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo diretor-presidente. Seção 3ª. Da Assessoria de Relações Institucionais. Artigo 33. Compete à Assessoria de Relações Institucionais promover a articulação da Arcesp com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e com outros órgãos do setor público.
Apoiar o Conselho Diretor, o Gabinete da Presidência, a Ouvidoria, a Corregedoria e as Superintendências nas relações com órgãos e entidades da administração pública. Coordenar o relacionamento institucional da Arcesp com associações de classe e dos usuários, com o mercado regulado e com investidores. Promover o diálogo da Arcesp com organismos e instituições visando a troca de experiências. Assessorar o Conselho Diretor e demais dirigentes da Arcesp na interlocução com o Poder Legislativo nos diferentes níveis de governo. Coordenar e acompanhar a tramitação e análise das propostas legislativas relativas aos serviços fiscalizados e ou regulados pela Arcesp, ou que possam impactar no cumprimento da missão institucional da Arcesp. Organizar e realizar audiências em atendimento aos parlamentares e demais autoridades, quando autorizado pelo diretor-presidente. Assessorar a participação da Arcesp nas audiências públicas realizadas nos órgãos do Poder Legislativo nos diferentes níveis de governo. Coordenar as atividades de relacionamento com as instituições e agentes atuantes nos setores regulados, bem como o encaminhamento das solicitações externas recebidas. E planejar a execução de outras ações que objetivem a integração da Arcesp com a sociedade. Seção 4ª. Da Superintendência de Tecnologia da Informação. Artigo 34. Compete à Superintendência de Tecnologia da Informação, além do previsto no artigo 23. Elaborar propostas de plano de informatização e de plano de segurança da rede corporativa. Administrar e implantar as bases de dados, a rede e os sistemas corporativos da Arcesp. Estabelecer diretrizes para o uso eficiente dos recursos de tecnologia da informação, promovendo a melhoria contínua da qualidade e da produtividade do ciclo da informação. Disseminar as boas práticas em governança de tecnologia da informação e comunicação, TIC, e de gerenciamento de projetos. Acompanhar e monitorar as metodologias e os processos de governança em TIC. Monitorar a rede de telecomunicações corporativa. Prover e manter equipamentos, produtos e serviços de informática e de telecomunicações corporativa. Monitorar as atividades de gestão da informação terceirizadas pela Arcesp. Coordenar e executar as ações necessárias ao pleno cumprimento do Programa Estratégia de Governo Digital do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto nº 67.799, de 13 de julho de 2023. Elaborar e revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, de acordo com o conteúdo e os prazos determinados pelo Decreto nº 67.799, de 13 de julho de 2023. Monitorar as alterações e novidades na legislação relativa ao Programa Estratégia de Governo Digital do Estado de São Paulo, visando a constante atualização das ações decorrentes desse programa. Viabilizar um ambiente de conhecimento e pesquisa visando a capacidade de produzir soluções inovadoras que auxiliem no processo de aperfeiçoamento das atividades realizadas pela Arcesp. Suprir e dar suporte às áreas da Arcesp com informações, recursos de informática e sistemas computacionais necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas e de gestão interna. Representar as áreas da Arcesp junto a órgãos e entidades externas em assuntos de tecnologia da informação. Implementar e padronizar diretrizes e processos de gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. Elaborar e propor a proposta orçamentária de tecnologia da informação e acompanhar a execução orçamentária. Monitorar e propor ao Conselho Diretor a priorização de atividades e projetos a serem desenvolvidos, em alinhamento com os instrumentos de planejamento institucional e os específicos da área de tecnologia da informação. E promover a inovação tecnológica na Arcesp. Artigo 35. A Superintendência de Tecnologia da Informação é constituída pela Gerência de Tecnologia da Informação. Parágrafo único. Compete à Gerência de Tecnologia da Informação, além do previsto no artigo 24. Acompanhar a implantação dos equipamentos de tecnologia da informação e dar suporte às áreas da Arcesp nos recursos de informática e comunicação. Operacionalizar tecnologicamente as normas de segurança de informação, bem como as diretrizes da Arcesp. Adotar as medidas necessárias para prover a infraestrutura tecnológica necessária às atividades da Arcesp. Gerenciar projetos de criação e evolução de sistemas de informação da Arcesp. Planejar, desenvolver e implantar manutenções nos sistemas de informação. Propor a formulação de diretrizes da política de interoperabilidade, visando a integração entre a Arcesp e outros órgãos do governo estadual, bem como empresas públicas e privadas. Definir a arquitetura de soluções tecnológicas de sistemas de informação, com foco em inovação e melhoria dos processos de negócio. E elaborar e manter metodologias de desenvolvimento de sistemas, bem como normas e padrões para a melhoria do processo de desenvolvimento de sistemas de informação. Capítulo 3º. Das assessorias técnicas de diretoria. Artigo 36. Compete às assessorias técnicas de diretoria coordenar as atividades das áreas vinculadas aos gabinetes dos diretores. Assistir os diretores em suas atividades e no preparo e despacho de votos e expedientes. Receber e instruir os processos que tenham sido distribuídos à relatoria do diretor, e adotar as medidas ao seu alcance para viabilizar a conclusão dos temas e projetos de relevância para a Arcesp cujo acompanhamento tenha sido atribuído ao diretor. E exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo diretor. Capítulo 4. Da Superintendência de Parcerias. Artigo 37. Compete à Superintendência de Parcerias, além do previsto no artigo 23.
Exercer as atividades de regulação e de fiscalização dos contratos relativos aos serviços previstos no artigo 3º, inciso 4º. Com relação aos contratos cuja regulação ou fiscalização seja delegada à Arcesp, na forma do artigo 3º, inciso 4º. Alínea A. Decidir quanto ao atendimento dos indicadores de desempenho contratualmente estabelecidos, sem prejuízo das competências atribuídas a verificadores independentes ou figuras análogas, quando previstos em contrato. Ao cumprimento de obrigações contratualmente impostas às concessionárias ou ao concedente que não constituam competência do Conselho Diretor. Ao processamento de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em sede de revisão ordinária ou de revisão extraordinária. Ao cumprimento, pelas concessionárias, das obrigações relacionadas à transição dos serviços e à reversão dos bens ao concedente, quando da extinção contratual. E decidir quanto à alienação, oneração ou transferência, a terceiros, de bens reversíveis. Alínea B. Opinar, subsidiando a decisão do Conselho Diretor, a respeito de anuência prévia, quando contratualmente exigida para a prática de atos pelas concessionárias. Exploração de atividades acessórias ao escopo da concessão. Celebração de contratos, pelas concessionárias, com partes relacionadas. Pedidos de alteração do Estatuto Social das concessionárias, ampliação ou redução de seu capital social, alteração de seu controle societário ou transferência da concessão. Ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros dos contratos, bem como a mensuração do correspondente impacto. Cálculo do valor da indenização devida às concessionárias na hipótese de extinção antecipada dos contratos. E ainda, opinar, subsidiando a decisão do Conselho Diretor, a respeito de recursos administrativos apresentados em face das decisões previstas na alínea A. Alínea C. Determinar, inclusive cautelarmente quando pertinente, a prática de medidas, pelas concessionárias, consideradas necessárias à regular prestação dos serviços. Artigo 38. A Superintendência de Parcerias é constituída pelas seguintes gerências: Gerência de Regulação e Fiscalização de Parques. Gerência de Regulação e Fiscalização de Serviços. Parágrafo 1º. Compete à Gerência de Regulação e Fiscalização de Parques, além do previsto no artigo 24, instruir e acompanhar os processos de regulação, monitoramento e fiscalização dos serviços em parques urbanos e em parques estaduais, e com relação a estes. Controlar o cronograma de investimentos e o adimplemento das obrigações contratuais. Instruir, analisar e acompanhar os processos administrativos em geral e os processos administrativos sancionatórios decorrentes de infrações cometidas pelas concessionárias, e emitir termo de fiscalização, quando o caso. Controlar os projetos técnicos e demais documentos relacionados à concessão. Decidir, ressalvadas as competências do Conselho Diretor e da Superintendência de Parcerias, quanto à adequação e regularidade de quaisquer planos, projetos ou documentos contratualmente exigidos das concessionárias, incluindo os relacionados à estrutura de seguros e à garantia de execução dos contratos. Ao cálculo de reajustes, revisões ou descontos nas receitas das concessionárias, observando a disciplina dos respectivos contratos. Produzir os documentos e análises necessárias para subsidiar as decisões da Superintendência de Parcerias e do Conselho Diretor, nos assuntos relativos à sua área de atuação. Praticar todas as demais competências indicadas, em contrato, como relacionadas à atividade de fiscalização, cuja atribuição não seja alocada à Superintendência ou ao Conselho Diretor. Acompanhar os atos relativos à aquisição de imóveis necessários a investimentos previstos nos contratos, observada a competência da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, manifestando-se quantos aos pedidos de edição de decretos de utilidade pública. Analisar, sob o ponto de vista técnico, as solicitações referentes ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sem prejuízo da competência da Procuradoria-Geral do Estado, da Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, da Superintendência de Parcerias e do Conselho Diretor. Analisar as fusões, cisões, incorporações e ou transferência do contrato e do controle acionário das concessionárias, no âmbito de sua competência. Elaborar minutas de aditivos aos contratos. Acompanhar a prestação de seguros e garantias contratuais. Acompanhar e fiscalizar a arrecadação de receitas das concessionárias, a adequada partilha das receitas adicionais e acessórias, associadas à exploração da concessão, garantindo a repartição da arrecadação devida ao poder concedente e às concessionárias, sem prejuízo da competência das demais superintendências da Arcesp. Prestar apoio ao processo de obtenção de licenças ambientais pelas concessionárias, quando necessário, e no limite de sua competência, junto aos órgãos responsáveis. Acompanhar e fiscalizar a implantação de investimentos previstos nos contratos, e a permanente adequação dos bens reversíveis aos padrões de conservação e desempenho exigidos. Avaliar a proposta de investimentos não previstos nos contratos, voltados à melhoria e à ampliação da infraestrutura da concessão. E acompanhar a elaboração de pareceres e relatórios emitidos por empresas independentes, quando previstas em contrato, emitindo os posicionamentos técnicos necessários para subsidiar a decisão da Superintendência de Parcerias e do Conselho Diretor.
Parágrafo 2º. Compete à Gerência de Regulação e Fiscalização de Serviços, além do previsto no artigo 24, instruir e acompanhar os processos de regulação, monitoramento e fiscalização dos serviços que lhe forem delegados nos termos do artigo 3º, inciso 4º, que não sejam de competência da Gerência de Parques e exercer, nos serviços sob sua responsabilidade, as atividades previstas nos incisos 1º a 16 do parágrafo 1º deste artigo. Capítulo 5º. Da Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica. Artigo 39. Compete à Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica, além do previsto no artigo 23. Propor à ANEEL aperfeiçoamentos na regulamentação e normatização dos serviços de energia elétrica. Supervisionar e orientar a fiscalização dos serviços e instalações de geração, transmissão e de distribuição de energia elétrica nos termos da delegação conferida pelo órgão ou entidade federal competente. Definir indicadores e parâmetros relativos aos padrões dos serviços e manutenção das instalações de energia elétrica, quando admitido nos termos da delegação conferida pelo órgão ou entidade federal competente. Instruir e supervisionar os processos de aplicação de penalidades por infrações cometidas pelos agentes. Supervisionar e coordenar a realização de estudos de apoio setorial, com o apoio das gerências. Orientar as atividades de mediação entre agentes regulados e terceiros, nos termos da delegação conferida pelo órgão ou entidade federal competente. E coordenar a negociação e supervisionar a administração de convênios afetos à superintendência. Artigo 40. Ficam subordinadas à Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica. Gerência de Fiscalização de Energia Elétrica. Gerência de Atendimento a Demandas e de Estudos Técnicos. Parágrafo 1º. Compete à Gerência de Fiscalização de Energia Elétrica, além do previsto no artigo 24. Realizar fiscalizações dos serviços e instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Acompanhar e controlar indicadores de desempenho dos agentes fiscalizadores e respectivos planos de ação e resultados. Emitir notas técnicas, relatórios e pareceres relativos aos processos de fiscalização. Executar as atividades previstas no contrato de metas celebrado com a ANEEL. Administrar e planejar o contrato de metas celebrado com a ANEEL para as atividades da Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica. Elaborar o planejamento das atividades pertinentes. Controlar os indicadores de produtividade da área. Apresentar contribuições e ou participar nos processos de audiências e consultas públicas. Consolidar as informações de monitoramento e análise de indicadores de produtividade da gerência. Elaborar relatórios de acompanhamento de atividades. Executar outras atividades delegadas pela Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica. Parágrafo 2º. Compete à Gerência de Atendimento a Demandas e de Estudos Técnicos, além do previsto no artigo 24. Executar as atividades previstas no contrato de metas da ANEEL. Elaborar relatórios e respostas para órgãos de controle externo e para outras demandas. Analisar demandas e elaborar minuta de análise técnica dos processos administrativos. Propor e conduzir as atividades de mediação entre agentes regulados e terceiros, nos termos da delegação conferida pelo órgão ou entidade federal competente. Acompanhar e inspecionar acidentes e ocorrências nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Consolidar as informações de monitoramento e análise de indicadores de produtividade da gerência. Desenvolver estudos e ferramentas para atividades de controle e monitoramento de indicadores regulados e outras obrigações contratuais. Desenvolver estudos e gerenciar bancos de dados de geração e distribuição de energia elétrica para apoio às equipes de fiscalização. Apresentar contribuições ou participar nos processos de audiências e consultas públicas. Coordenar e participar de projetos da área e de grupos institucionais. Elaborar relatórios de acompanhamento de atividades. Apoiar as fiscalizações dos serviços e instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E executar outras atividades delegadas pela Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica. Capítulo 6º. Da Superintendência de Regulação de Gás Canalizado. Artigo 41. Compete à Superintendência de Regulação de Gás Canalizado, além do previsto no artigo 23. Opinar, subsidiando a decisão do Conselho Diretor, quanto à aprovação dos contratos de suprimento e aditivos, ressalvadas as alterações de contrato para redução de volume contratado em razão de migração de usuários para o mercado livre. A aprovação dos contratos celebrados entre partes relacionadas. A autorização para a realização de atividades acessórias, correlatas e serviços taxados. Compete ainda à Superintendência de Regulação de Gás Canalizado aprovar as alterações de contrato para redução de volume contratado em razão de migração de usuários para o mercado livre. Homologar os contratos de fornecimento entre concessionárias e grandes usuários. Aprovar as atividades de comercialização de gás natural no ambiente regulado e mercado livre. Supervisionar estudos técnicos e pareceres dos processos oriundos de demandas de consumidores dos serviços de gás canalizado afetos às questões regulatórias. Instruir os processos de solução de conflito entre agentes do setor de distribuição de gás canalizado e entre consumidores e estes agentes, quando envolvidas questões regulatórias.
Definir respostas técnicas nos pleitos de órgãos públicos, bem como de órgãos de defesa dos consumidores e outras entidades do setor de distribuição de gás canalizado afetos à regulação dos serviços. Aprovar e promover a fiscalização dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, P&D, e conservação e racionalização, CIR, efetuados pelos concessionários. Coordenar o processo de edição dos regulamentos pertinentes à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, P&D, e conservação e racionalização, CIR, dos serviços de distribuição de gás canalizado. Aprovar e promover a fiscalização dos projetos de rede local. Participar, sob a coordenação da Superintendência de Regulação Econômico-Financeira, dos processos de revisão tarifária das concessionárias, sobretudo quanto às matérias de investimentos, eventuais despesas de conexão, tarifa de utilização do sistema de distribuição, TUSD, outras receitas, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, P&D, e conservação e racionalização, CIR. Aprovar, nos assuntos cuja fiscalização for de responsabilidade da Superintendência, os termos de notificação do gás, TNGS, e instruir os processos de aplicação de penalidades por infrações cometidas pelos agentes. Aprovar os pareceres técnicos emitidos. Aprovar as autorizações para a realização de programas comerciais. Supervisionar e acompanhar a análise da pertinência para o encaminhamento das propostas de decretos para outorga de servidão de passagem e desapropriação para implantação de equipamentos para distribuição de gás canalizado. Coordenar a elaboração dos estudos e propostas de planos de outorga para serem encaminhados à Secretaria de Vinculação, após a deliberação do Conselho Diretor. E homologar contratos do uso do sistema de distribuição. Artigo 42. Ficam subordinadas à Superintendência de Regulação de Gás Canalizado. Gerência de Estudos Técnicos, Regulação e Contratos. Gerência de Comercialização, Rede Local e P&D. Parágrafo 1º. Compete à Gerência de Estudos Técnicos, Regulação e Contratos, além do previsto no artigo 24. Apoiar, com estudos técnicos e pareceres, os processos para desenvolvimento do setor de gás canalizado. Elaborar estudos de apoio e instruir processos voltados à celebração de convênios com instituições do setor, a exemplo da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Fornecer subsídios aos estudos de apoio à fiscalização. Homologar os contratos de fornecimento celebrados entre concessionárias e grandes usuários dos serviços de distribuição de gás canalizado. Analisar os contratos de suprimento entre concessionárias e supridores de gás canalizado, submetidos para aprovação da ARCESP. Analisar os contratos celebrados entre partes relacionadas. Analisar os contratos celebrados entre concessionárias e usuários dos segmentos gás natural veicular e gás natural comprimido. Analisar e controlar a realização de atividades atípicas, acessórias e correlatas. Analisar e controlar os programas comerciais. Analisar as propostas de decretos para outorga de servidão de passagem e desapropriação para implantação de equipamentos para distribuição de gás canalizado. Dar suporte à Superintendência de Regulação Econômico-Financeira nos processos de revisão tarifária das concessionárias. Elaborar relatórios de fiscalização, pareceres ou notas técnicas, relativos à sua área de atuação. Instruir e acompanhar os procedimentos do processo fiscalizatório e sancionatório, por meio do Sistema Corporativo GPF Gestão dos Processos de Fiscalização integrado ao SAFI Sistema de Apoio à Fiscalização, bem como acompanhar o uso pelos especialistas no registro das suas entregas. Participar de fiscalizações, sob coordenação da Superintendência de Fiscalização. Parágrafo 2º. Compete à Gerência de Comercialização, Rede Local e P&D, além do previsto no artigo 24. Analisar as atividades de comercialização de gás natural no ambiente regulado e mercado livre. Executar o controle dos contratos e atividades oriundas do mercado livre. Fiscalizar as atividades de comercialização das concessionárias e autorizadas. Fiscalizar os projetos de rede local. Em relação aos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, P&D, e conservação e racionalização, CIR, das concessionárias. Fornecer subsídios para sua avaliação e autorização. Fiscalizar o seu cumprimento. E subsidiar a edição dos regulamentos pertinentes. Compete ainda à Gerência de Comercialização, Rede Local e P&D. Dar suporte à Superintendência de Regulação Econômico-Financeira nos processos de revisão tarifária das concessionárias. Elaborar relatórios de fiscalização, pareceres ou notas técnicas, relativos à sua área de atuação. Instruir e acompanhar os procedimentos do processo fiscalizatório e sancionatório, por meio do Sistema Corporativo GPF Gestão dos Processos de Fiscalização integrado ao SAFI Sistema de Apoio à Fiscalização, bem como acompanhar o uso pelos especialistas no registro das suas entregas. E participar de fiscalizações, sob coordenação da Superintendência de Fiscalização. Capítulo 7º. Da Superintendência de Fiscalização de Gás Canalizado. Artigo 43. Compete à Superintendência de Fiscalização de Gás Canalizado, além do previsto no artigo 23. Promover a fiscalização das atividades e dos serviços de distribuição de gás canalizado. Promover a fiscalização da expansão física de rede realizada pelas concessionárias, sem prejuízo das competências da Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira.
Coordenar e acompanhar a execução de estudos técnicos e pareceres dos processos oriundos de demandas de consumidores dos serviços de gás canalizado afetos às atividades de fiscalização. Instruir os processos de solução de conflitos entre agentes do setor de distribuição de gás canalizado, e entre estes e consumidores, quando envolverem a atividade fiscalizatória. Aprovar os termos de notificação do gás, TNGS, e instruir os processos de aplicação de penalidades por infrações cometidas pelos agentes. Aprovar os pareceres técnicos emitidos. E participar, sob a coordenação da Superintendência de Regulação Econômico-Financeira, dos processos de revisão tarifária das concessionárias, quanto ao item de perdas regulatórias. Artigo 44. Ficam subordinadas à Superintendência de Fiscalização de Gás Canalizado, Gerência de Fiscalização Técnica e Gerência de Fiscalização Comercial. Parágrafo 1º. Compete à Gerência de Fiscalização Técnica, além do previsto no artigo 24. Executar atividades de controle e monitoramento de indicadores e outras obrigações contratuais, nos prazos estabelecidos no contrato, que digam respeito a aspectos técnicos da prestação dos serviços. Realizar as fiscalizações de campo para aferição das informações recebidas das concessionárias, relativas aos indicadores e outras obrigações. Fiscalizar ocorrências decorrentes de reclamações dos usuários e denúncias. Fiscalizar e acompanhar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade e cortesia na prestação dos serviços. Instruir e acompanhar os procedimentos do processo fiscalizatório e sancionatório, por meio do Sistema Corporativo GPF Gestão dos Processos de Fiscalização integrado ao SAFI Sistema de Apoio à Fiscalização, bem como acompanhar o uso pelos especialistas no registro das suas entregas. Analisar os recursos administrativos apresentados pelas concessionárias. Elaborar e executar o cronograma das fiscalizações. Dar subsídios para a aplicação de penalidades aos agentes. Uniformizar relatórios elaborados pelos fiscais. Executar o processo de planejamento da fiscalização interna e de campo, garantindo a integração entre as diversas áreas da ARCESP. Analisar o desempenho das concessionárias em relação ao cumprimento das obrigações contratuais. Apoiar a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira na fiscalização de ativos e investimentos das concessionárias. Conduzir e executar estudos e pesquisas de mercado para o desenvolvimento, revisão e aperfeiçoamento de novos indicadores de fiscalização e outras obrigações. Atender e direcionar as solicitações técnicas de órgãos públicos, Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU, e ouvidoria. Implementar os indicadores e outras obrigações contratuais das concessionárias no Sistema Informatizado de Apoio à Fiscalização, SAFI. Apoiar o controle do SIMPA Fiscalização. E acompanhar a efetividade dos meios de comunicação de incidentes. Parágrafo 2º. Compete à Gerência de Fiscalização Comercial, além do previsto no artigo 24. Executar atividades relativas ao controle e monitoramento de indicadores e outras obrigações contratuais, nos prazos estabelecidos no contrato, que digam respeito a aspectos comerciais da prestação dos serviços. Realizar as fiscalizações para aferição das informações recebidas das concessionárias relativas aos indicadores e outras obrigações. Aferir a regularidade dos processos de faturamento das concessionárias. Fiscalizar as condições de aplicação dos contratos celebrados entre concessionárias e usuários. Fiscalizar ocorrências decorrentes de reclamações dos usuários e denúncias. Fiscalizar e acompanhar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade e cortesia na prestação dos serviços. Instruir e acompanhar os procedimentos do processo fiscalizatório e sancionatório, por meio do Sistema Corporativo GPF Gestão dos Processos de Fiscalização integrado ao SAFI Sistema de Apoio à Fiscalização, bem como acompanhar o uso pelos especialistas no registro das suas entregas. Analisar os recursos administrativos apresentados pelas concessionárias. E elaborar e executar o cronograma das fiscalizações. Capítulo 8º. Da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Artigo 45. Compete à Superintendência de Regulação de Saneamento Básico, além do previsto no artigo 23. Coordenar a implantação das ações do planejamento estratégico da regulação. Definir modelo de abordagem, integração e comunicação com os diferentes agentes envolvidos no processo de saneamento básico. Estabelecer indicadores de regulação técnica e acompanhamento das condições de prestação dos serviços de saneamento. Realizar estudos de aperfeiçoamento das normas e procedimentos técnicos visando a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico. Dar suporte à realização de estudos técnicos e pareceres, nos processos oriundos de demandas de consumidores e demais agentes do setor, relacionados à atividade regulatória. Prover apoio técnico aos processos de solução de conflitos entre agentes do setor de saneamento, e entre consumidores e estes agentes. Propor aos prestadores de serviços e demais interessados a realização de estudos técnicos e de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse comum. E dar suporte à Superintendência de Regulação Econômico-Financeira nos processos de revisão tarifária dos prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Artigo 46. Ficam subordinadas à Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Gerência de Regulação de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
e Gerência de Regulação de Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem Pluvial. Parágrafo 1º. Compete à Gerência de Regulação de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, além do previsto no artigo 24. Planejar, realizar, instruir e acompanhar os processos administrativos, por meio da emissão de documentos como relatórios, pareceres, laudos e termos de notificação, entre outros, relativos à sua área de atuação. Elaborar, revisar e atualizar as normas referentes aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, realizando análise de impacto regulatório e de resultado regulatório, quando aplicável. Desenvolver, analisar e estabelecer indicadores regulatórios e padrões de referência das condições de prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Elaborar e acompanhar os processos de audiência pública e consulta pública relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Elaborar pareceres e relatórios técnicos, em resposta às demandas de usuários, Ministério Público, Prefeituras, Ouvidoria, SAU e demais públicos, relativos à sua área de atuação. Propor e atender demandas de convênios e ou acordos de cooperação técnica relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dar suporte à análise de viabilidade técnica de convênios de cooperação que visem a delegação à Arcesp das funções de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Realizar estudos técnicos de apoio à regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dar suporte, por meio de pareceres técnicos, à Superintendência de Regulação Econômico-Financeira nos processos de revisão tarifária dos prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Preparar e divulgar relatórios sobre estudos técnicos desenvolvidos. Acompanhar a evolução tecnológica e a melhoria dos produtos, serviços e práticas empresariais de agentes atuantes no segmento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Propor aos prestadores de serviços e demais interessados a realização de estudos técnicos de P&D e de eficiência que sejam de interesse comum. Prover apoio técnico para a fiscalização das normas técnicas. Participar de fiscalizações, sob coordenação da Superintendência de Fiscalização. E executar outras atividades que lhe forem delegadas. Parágrafo 2º. Compete à Gerência de Regulação dos Serviços de Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial, além do previsto no artigo 24. Planejar, realizar, instruir e acompanhar os processos administrativos, por meio da emissão de documentos como relatórios, pareceres, laudos e termos de notificação, entre outros, relativos à sua área de atuação. Realizar estudos técnicos de apoio à regulação e fiscalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Elaborar, revisar e atualizar as normas referentes aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, realizando análise de impacto regulatório e de resultado regulatório, quando aplicáveis. Preparar e divulgar relatórios sobre estudos técnicos desenvolvidos. Desenvolver, analisar, estabelecer e revisar indicadores regulatórios, padrões de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Elaborar e acompanhar os processos de audiência pública e consulta pública relacionadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Elaborar pareceres e relatórios técnicos, em resposta às demandas de usuários, Ministério Público, Prefeituras, Consórcios, Ouvidoria, SAU e demais públicos, relativos à sua área de atuação. Propor e atender demandas de convênios e ou acordos de cooperação técnica relacionadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Dar suporte à análise de viabilidade técnica de convênios de cooperação que visem a delegação à Arcesp das funções de regulação e fiscalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Dar suporte, por meio de pareceres técnicos, à Superintendência de Regulação Econômico-Financeira nos processos de revisão tarifária dos prestadores dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Acompanhar a evolução tecnológica e a melhoria dos produtos, serviços e práticas empresariais de agentes atuantes no segmento dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Propor aos prestadores de serviços e demais interessados a realização de estudos técnicos de P&D e de eficiência que sejam de interesse comum. Prover apoio técnico para a fiscalização das normas técnicas. Prover apoio técnico aos titulares, inclusive com a elaboração de guias e modelos de referência, no que concerne ao planejamento e estruturação da prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Participar da estruturação de concessões dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, contribuindo tecnicamente e respeitando os termos dos protocolos de intenção, quando aplicáveis. Aprovar os planos operacionais e os manuais de prestação dos serviços e de atendimento ao usuário dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Executar e colaborar com os projetos da agenda regulatória relacionados com sua área de atuação. E participar de fiscalizações, sob coordenação da Superintendência de Fiscalização. Capítulo 9. Da Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico. Artigo 47.
Compete à Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico, além do previsto no artigo 23. Coordenar a implantação das ações do planejamento estratégico da fiscalização. Coordenar processos de fiscalização nas dimensões técnica, comercial e contratual. Definir o escopo da fiscalização da prestação de serviços de saneamento, segundo o estabelecido em contratos, normas técnicas, planos, legislações e deliberações da ARCESP. Quarta ponto, supervisionar o planejamento da fiscalização e acompanhar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos serviços. Promover e facilitar o acesso aos recursos, sistemas e informações necessários para desempenhar o processo de fiscalização de forma eficaz e eficiente. Instruir e supervisionar os processos de aplicação de penalidades por infrações técnicas cometidas pelos agentes. Apoiar as demais áreas da ARCESP no atendimento às demandas externas e internas relativas à fiscalização dos serviços de saneamento básico, incluindo as provenientes de órgãos públicos, órgãos de defesa dos consumidores, imprensa e órgãos de controle. Dar suporte à Superintendência de Regulação Econômico-Financeira nos processos de revisão tarifária dos prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Prover suporte aos pleitos de órgãos públicos, bem como de órgãos de defesa dos consumidores e outras entidades do setor de saneamento, afetos aos aspectos de fiscalização da prestação dos serviços. Promover e instruir o plano de fiscalização das práticas tarifárias, através de atividades em campo ou documentais. Desempenhar as atividades de planejamento relativas à sua competência na área de fiscalização dos serviços de saneamento básico. E realizar estudos e propor aprimoramentos normativos relacionados aos aspectos de fiscalização técnica e da qualidade da prestação dos serviços de saneamento. Artigo 48. A Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico é constituída pelas seguintes gerências: Gerência de Fiscalização Técnica, Gerência de Fiscalização Comercial e de Indicadores e Gerência de Fiscalização Contratual. Parágrafo 1º. Compete à Gerência de Fiscalização Técnica, além do previsto no artigo 24, em relação aos aspectos técnicos da prestação dos serviços de saneamento básico. Executar as ações do cronograma de fiscalização, com atuação em campo ou remota, conforme planejado, de acordo com o escopo definido. Fiscalizar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos serviços. Averiguar ocorrências pontuais ou decorrentes de contingências nos sistemas de saneamento básico, bem como de incidentes ou acidentes relacionados à prestação dos serviços. Emitir a documentação do processo fiscalizatório, relatórios, laudos e termos de notificação. Instruir e encaminhar os processos de aplicação de penalidades. Desempenhar as ações de pós-fiscalização, analisando manifestação das prestadoras, emitindo pareceres, relatórios de acompanhamento da fiscalização e minutas de ofícios de posicionamento. Consolidar as informações relativas aos contratos de concessão e outros instrumentos de prestação de serviços de cada município. Receber os indicadores e compromissos individuais de cada contrato e do conjunto de município, incluindo a análise de evolução, preparados pela Gerência de Fiscalização Comercial e de Indicadores, e adotar as providências cabíveis à sua área de atuação. Executar as atividades de tramitação de processos, documentos, apoio à logística da fiscalização e demais atividades administrativas da Superintendência. Controlar o acervo de documentação interna e externa dos processos da Superintendência. Elaborar relatórios internos e externos de execução de atividades. Atender às solicitações de demandas externas e internas relativas à fiscalização técnica dos serviços públicos de saneamento. Realizar estudos e propor aprimoramentos normativos relacionados aos aspectos de fiscalização técnica. Elaborar e executar o cronograma das fiscalizações. E executar outras atividades que lhe forem delegadas. Parágrafo 2º. Compete à Gerência de Fiscalização Comercial e de Indicadores, além do previsto no artigo 24, exercer as atribuições previstas no parágrafo 1º, com relação aos aspectos comerciais da prestação de serviços, assim como realizar as fiscalizações de campo e remota para aferição das informações recebidas das concessionárias relativas aos indicadores e outras obrigações relacionadas aos aspectos comerciais. Fiscalizar a regularidade dos processos de medição, faturamento, cobrança e demais práticas comerciais das concessionárias. Fiscalizar as condições de aplicação dos contratos celebrados entre concessionárias e usuários. Fiscalizar a aplicação das condições gerais de prestação de serviços. Fiscalizar a correta aplicação da tarifa social e modalidades tarifárias especiais. Verificar a regularidade dos histogramas de consumo e sua compatibilidade com as regras vigentes, identificando distorções e padrões atípicos. Realizar fiscalizações periódicas de dados comerciais, incluindo bases cadastrais, medições de consumo, registros de faturamento e histórico de pagamentos. Realizar as auditorias específicas no âmbito do programa Acertar, com foco na verificação da qualidade dos dados e da consistência das informações fornecidas pelos prestadores de serviços de saneamento básico. Gerir dados técnicos pertinentes à fiscalização comercial e de indicadores que vierem a ser atribuídos, garantindo sua organização, atualização e utilização adequada para suporte às decisões regulatórias. Fiscalizar ocorrências decorrentes de reclamações dos usuários e denúncias.
Monitorar indicadores de desempenho estabelecidos contratualmente, propondo medidas corretivas e preventivas quando necessárias. Acompanhar os indicadores e compromissos individuais de cada contrato e do conjunto de municípios, incluindo a análise de sua evolução. Fiscalizar e acompanhar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade e cortesia na prestação dos serviços. Atender às solicitações de demandas externas e internas relativas à fiscalização comercial dos serviços públicos de saneamento. Instruir e acompanhar os procedimentos do processo fiscalizatório e sancionatório, tais como relatórios, pareceres, laudos e termos de notificação. Analisar os recursos administrativos apresentados pelas concessionárias. Realizar estudos e propor aprimoramentos normativos relacionados aos aspectos de fiscalização comercial e de indicadores. Construir, implementar e acompanhar o plano de fiscalização das práticas tarifárias. Elaborar e executar o cronograma das fiscalizações. E executar outras atividades que lhe forem delegadas. Parágrafo 3º. Compete à Gerência de Fiscalização de Contratos, além do previsto no artigo 24, exercer as atribuições previstas no parágrafo 1º, com relação aos aspectos contratuais da prestação de serviços, assim como fiscalizar o cumprimento dos compromissos contratuais estabelecidos nos contratos de concessão ou prestação de serviços. Fiscalizar a execução de investimentos previstos contratualmente, verificando sua conformidade com os cronogramas e escopos definidos. Verificar o cumprimento de compromissos relacionados à manutenção e melhoria dos serviços, conforme previsto em contratos. Monitorar a execução de obras e projetos relevantes para a expansão e melhoria dos serviços regulados. Fiscalizar e acompanhar o atendimento aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade e cortesia na prestação dos serviços. Receber os indicadores e compromissos individuais de cada contrato e do conjunto de município, incluindo a análise de evolução, preparados pela Gerência de Fiscalização Comercial e de Indicadores, e adotar as providências cabíveis à sua área de atuação. Participar de comitês e comissões de acompanhamento contratual previstos nos contratos de concessão e de prestação de serviços. Instruir e acompanhar os procedimentos do processo fiscalizatório e sancionatório, tais como relatórios, pareceres, laudos e termos de notificação. Analisar os recursos administrativos apresentados pelas concessionárias. Atender às solicitações de demandas externas e internas relativas à fiscalização de contratos dos serviços públicos de saneamento. Realizar estudos e propor aprimoramentos normativos relacionados aos aspectos de fiscalização contratual. Elaborar e executar o cronograma das fiscalizações. E executar outras atividades que lhe forem delegadas. Segunda parte da leitura do Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP.